Sublime graças do Senhor, com seus olhos fechados, que há um infeliz salvou. Eu cego mas vejo já. Ele me achou. Senhor Deus, sublime graça, Senhor, que a um perdido, que a um cego fez enxergar a luz, que a um perdido fez encontrar o caminho, Senhor. Oh Deus, não temos nenhum mérito, Senhor, não temos nada, Senhor, nada para oferecer, Pai. É a Tua graça, Senhor, é a Tua misericórdia que tem sido manifestada em nossas vidas. Aonde eu estaria, Pai, nessa noite, se não fosse Tua graça? Talvez bebendo, Senhor, em um bar, em alguma festa, causando, Senhor, tristeza, sofrimento à minha família, Pai. Mas a Tua graça um dia me encontrou. Um dia o Senhor estendeu a Sua mão para um perdido pecador, Pai. E hoje, Pai, eu tenho o privilégio de vir diante da Sua igreja e falar, Pai, palavras de salvação. Eu não merecia, Senhor, mas a Tua graça me achou, Pai. E há muitos aqui, Senhor, que poderiam vir e contar as histórias de suas vidas, de que o Senhor tem feito por cada um, Pai. Somos troféus da Sua graça, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Queira perdoar-nos, Senhor, das nossas falhas, das nossas fraquezas. Oh, Deus. E que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, nos ajudando, Senhor, nos ajudando a andar um passo mais perto de Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu grande Espírito Santo possa falar aos nossos corações. E ó Senhor, toma-me em Tuas mãos, Pai. Toma o controle de tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que a atmosfera, Pai, que está aqui nesse momento se mantenha até o final deste culto, Pai. E quando nós formos para as nossas casas, que ela possa ir conosco, Pai. Permanecer conosco, ó Deus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Está em Mateus capítulo 10, verso 16. Glória a Deus. Muito lindos os hinos, né? Muito maravilhoso ouvir a igreja cantando.
uma só voz, um coral ali atrás. Não lembro quem que foi que falou esses dias, né? Mas ali atrás dá uma acústica diferente, parece, né? Muito maravilhoso. Então vamos ler aqui, Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Senhor Deus, abençoa, Senhor, a leitura de sua palavra, abençoa nossos corações e nos ajude, Senhor, a compreender, Senhor, a aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, e que possamos, Senhor, sair daqui pessoas melhores do que temos chegado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, hoje à tarde nós estivemos ali em Barão com os irmãos e o pastor Ariel pediu para que estivesse ali com os irmãos hoje à tarde e agora à noite também. E eu falei hoje à tarde ali que é algo que eu sempre gosto de mencionar, que eu sempre tenho a preocupação, e eu creio que cada homem que vem aqui ter uma preocupação de falar algo que seja de ajuda para a igreja, que aquilo possa te ajudar, que aquilo possa edificar a sua fé, que você possa ter uma relação mais próxima com Deus. Porque nós podemos vir aqui e nos emocionar, e sair daqui e esquecer aquela emoção, e aquilo não ser de ajuda nenhuma para nós. Mas quando nós recebemos a palavra, quando a palavra vem e fala aos nossos corações, aquilo te ajuda, aquilo te edifica, te dá força, aquilo te anima, ou então te encoraja, ou então aquilo simplesmente chama a sua atenção para algo, de uma maneira que aquilo possa te ajudar. E veio algo em meu coração ontem à noite ali, um tema, e eu creio que não vai ser uma mensagem de pulo e grito e regozijo, mas que possa ser de ajuda. A intenção do meu coração é essa. Sobre um tema, prudência. Sobre prudência. E eu estava observando que prudente, a palavra prudente, ela significa o mesmo que sensato. Alguém sensato. E eu estava vendo, algum tempo atrás, que a maioria dos acidentes que acontecem, acidentes de carro, a maioria deles são causados pela imprudência dos motoristas. Então, eu estava pensando sobre isso na questão espiritual nossa, a prudência. E mesmo em direito, nós aprendemos que a culpa no direito, ela é caracterizada pela presença de 3 elementos, que é imprudência, negligência e imperícia. E se você observar num acidente de carro, por exemplo, negligência, o que seria negligência? Quando que o motorista, o proprietário do carro, ele deixa de conferir os freios, quando ele deixa de conferir os pneus, estão carecas, ele negligenciou aquilo. Imprudência, nós poderíamos dizer que ele correu riscos desnecessários. Ele faltou com a vigilância, ele se arriscou. E imperícia é quando ele não tem a capacidade de dirigir, ele não é habilitado, ele não tem a condição de dirigir aquele carro. Então, veja, num acidente de carro, 3 causas que poderiam acontecer. E isso leva à caracterização da culpa, em direito falando. Mas, prudência.
O que é imprudência? Muitas vezes, irmãos, a pressa excessiva, ela é causada, ela causa, ou melhor, ela é originada na imprudência. A pressa excessiva, a pressa de chegar a um lugar rapidamente. E o irmão Brana fala, ele diz, muitas vezes as pessoas estão com seus carros dirigindo aí a 80 km por hora, 100 km por hora, numa via de 40. Quando elas chegam, o destino dela está logo ali na frente. Está vendo? A pressa excessiva. E muitas vezes, irmãos, a pressa para nós, a falta de paciência para com Deus e de esperar em Deus, de ouvir os conselhos de Deus e agir conforme aquilo. Isso é levado por uma imprudência, uma pressa excessiva. A falta do devido cuidado, a falta de vigilância, correr riscos desnecessários, não saber ouvir. Tudo isso são características da imprudência. Está vendo? E eu estava lendo na mensagem os investimentos. O irmão Brana fala, ele disse, um bom investidor, ele não corre riscos desnecessários. Um bom investidor, quando ele vai investir o seu dinheiro, ele procura algo que seja sólido. Ele procura saber a respeito daquela empresa onde ele vai investir o seu dinheiro. Ele tem que saber sobre aquilo. E aí o irmão Brana fala de um conhecido dele, que certa vez ele soube de um negócio e ele investiu todas as economias da vida inteira dele naquele negócio, achando que ele ia ter um grande lucro. Só que de um dia para o outro, aquele homem estava pobre. Ele perdeu todas as suas economias, porque ele foi imprudente, porque ele se arriscou de uma maneira desnecessária. Ele perdeu todas as economias de sua vida. E isso me leva a pensar, irmãos, muitas vezes as pessoas perdem tudo aquilo que construíram por uma imprudência. Agora eu quero que vocês levem isso para a questão espiritual. Às vezes uma imprudência, às vezes a pressa demais, a falta de vigilância. Nós ouvimos aqui certa vez, creio que foi o pastor Davi, pregou aqui sobre vigiar, a falta de vigiar. Muitas vezes a pessoa ela está ali, está armada, ela tem a condição de se proteger, mas por não vigiar, ela acaba pondo a coisa a perder. Amém, irmãos? E nós poderíamos, irmãos, parar aqui um pouquinho e ver nessa mensagem os investimentos. O irmão Brana fala daquele jovem rico. Ele chegou para Jesus. Ele foi até Jesus e ele, na conversa que ele teve com Jesus, irmãos, nós podemos ver que ele era um jovem instruído, que ele era um jovem que ele havia crescido em um lar que guardava a lei. Porque quando Jesus disse, ele disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, guarda os mandamentos. Tens ouvido, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, e assim por diante. E ele disse, tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância, desde a minha meninice. Então veja, ele era um religioso, ele conhecia a lei, mas ele havia visto em Jesus algo que a lei não podia dar para ele, disse o profeta. Ele viu em Jesus que Jesus podia dar vida eterna para ele. Mas quando Jesus disse a ele o que ele tinha que fazer para obter vida eterna, o profeta disse, ele achou aquele preço alto demais. Ele achou o preço muito caro. Ele não estava disposto a fazer aquele investimento. Está vendo? E aí então ele saiu dali pesaroso. Irmãos, veja bem,
A palavra de Deus, muitas vezes, ela nos adverte, ela nos chama a atenção e ela nos cobra. Ela nos cobra algo. Porém, muitas vezes as pessoas, eu não digo aqui, mas de um modo geral, as pessoas quando ouvem o Evangelho, ouvindo, elas saem pesarosas porque elas acham que tem um preço muito alto a ser pago. Porque muitas vezes custa a posição social, muitas vezes custa mudar a forma de viver, mudar as vestes, mudar os costumes, e elas acham um preço muito alto, um preço muito caro. Então veja, mas este jovem, ele não foi o exemplo de um jovem prudente, ele foi imprudente. Por quê? Se nós voltar em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus fala o seguinte, ele diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então quer dizer que o prudente, ele ouve e pratica. Amém? E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui nós temos dois modelos: o homem prudente, que ouve e pratica, e o homem imprudente, que ouve, esquece, não as cumpre, insensato. Um com a casa edificada sobre a rocha e outro edificada sobre a areia. Está vendo, irmãos? E este jovem, ele se enquadra nesse segundo homem. Por quê? Porque ele ouviu Jesus, ele ouviu as palavras de Jesus, porém ele decidiu sair e viver a sua vida de modo contrário, porque o preço era caro demais. Aleluia. Ele queria vida eterna. E todos querem vida eterna. Quem não quer vida eterna? Se você sair ali fora e falar, quem deseja vida eterna? Todos querem vida eterna. Todas as pessoas estão desejosas para receber vida eterna. Mas quando você fala o que é necessário para que elas tenham vida eterna, aí elas não estão dispostas a pagar o preço. Veja, ele tomou uma decisão precipitada. Eu quero ler aqui no parágrafo da mensagem, os investimentos. Parágrafo 51, creio que é. Glória a Deus. Como eu disse, ele viu algo em Jesus. Ninguém tinha visto, porém o preço era tão alto que ele não queria pagar o preço. É a mesma coisa hoje, como eu creio nessa noite. E eu posso estar falando a diferentes denominações, metodista, batista, presbiteriana, católica, romana, ortodoxa, judia, Buda, o que for. Estas são as pessoas de negócios da cidade. Mas aí está realmente quando você vê algo com seus próprios olhos, que as Escrituras identificam ser a verdade. Nós seríamos as pessoas mais irracionais, que se estamos interessados na vida eterna ao rejeitarmos isto. Isto seria uma decisão precipitada, como este jovem fez. Muitas vezes, até mesmo nossos clérigos hoje cometem este mesmo erro, embora sejam estudantes polidos em credos e conhecem isso de A a Z. Mas recordem, aqueles sacerdotes naquele dia conheciam os pergaminhos de A a Z também. Porém, eles falharam em ver o que este jovem viu. E ele estava interessado em Jesus lhe dar vida eterna. Mas quando ele descobriu o que isto lhe custaria, então ele não ficou interessado.
Você sabe, a Bíblia nos diz nesta era em que vivemos. Eu com certeza, firmemente creio nisso com todo o meu coração. Eu creio que as Escrituras identificam isso. Eu creio que a ciência identifica isso. Os cientistas dizem que são 3 minutos para meia-noite. Os nossos programas que vemos na televisão, no rádio, como o nosso povo está agindo como eu fiz uma observação aqui ou em outra parte, que me faz lembrar de todos os procedimentos duvidosos. Isto me faz lembrar de um garoto passando pelo cemitério à noite, assobiando, tentando fazer a si mesmo pensar que ele não está com medo, mas ele está. Este é o problema com toda a nossa condição, com tudo o que estamos fazendo hoje, com todo o nosso comportamento popular. Estamos tentando fazer o povo pensar que não sabemos que a hora está à mão, mas sabemos que está. Amém? Nossos cientistas sabem disso. O Pentágono sabe disso. Todos nós sabemos que há algo preparado para acontecer. Você pode sentir isso perfeitamente na atmosfera. E sabemos que isto está à mão. Amém? E a nossa Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 3, que a igreja nesta hora será identificada exatamente com este rico jovem. Hebreu, rico, não tem necessidade de nada nesta era de Laodiceia. Se acontecer de haver ministros leitores da Bíblia, esta é a era de Laodiceia. E ele diz, porque sou rica, assentada como uma rainha, e não tenho necessidade de nada. Disse, não saber que és miserável, pobre, cega, nua, e não sabes. O lado triste dessa citação escriturística é essa. Se vemos um homem, uma pessoa na rua, que fosse cega e nua e miserável e pobre, isto seria uma cena horrível. Não haveria um que corresse até ele o mais rápido que pudesse e dissesse, amigo, você está nu. Você está exposto, entre rapidamente. Deixe-me te dar uma roupa, e eu te levarei a um lugar para que você possa conseguir um médico, para que ele possa restaurar a sua visão, ou tentar fazer algo para a pessoa. E se você encontrasse uma pessoa como aquela, e ela virasse para você e lhe dissesse para você cuidar da sua própria vida, eles nem mesmo sabem que estão nesta condição. Agora, se você é daquela forma e sabe disso, não é tão ruim. Mas quando você está naquele modo e não sabe, esta é a parte ruim. Você não pode lhes dizer. E esta escritura deve ser cumprida, como todas as escrituras devem ser cumpridas. A Bíblia disse que este seria o estado nos últimos dias, e eles rejeitaram Jesus, e ele estava fora da igreja, tentando entrar. Rejeitou isto tão claro como este jovem hebreu. Está vendo, irmãos? Vamos parar aqui um pouquinho. É tempo, irmãos, que nós devemos ter prudência. Prudência na maneira de nós viver, na maneira de nós nos conduzir. E eu não digo isso, irmãos, para tentar exortar ou corrigir a igreja. Eu sei o meu lugar. Veja, mas eu penso que nós devemos realmente beliscar as nossas consciências e ver o momento em que nós estamos vivendo. As nações se levantando, as guerras se levantando ali, aqui, ali, e nós vendo os movimentos na política, o movimento nas religiões. E é tempo, irmãos, de nós sermos mais prudentes, de nós cuidarmos, vermos o momento em que nós estamos vivendo. Não sermos como pessoas descuidadas, como aquele jovem que certa vez o irmão Brana fala, daquele rapaz que fazia suas acrobacias, com a bicicleta ali, andava e fazia suas acrobacias. Ou era aquele com a carruagem, sim, era aquele com a carruagem, que passava na beira do precipício assim, e andava para mostrar que ele era um bom chofer, né, de carruagem. Esse não é o tempo de nós nos arriscarmos.
É tempo de nós vigiarmos cada vez mais, sermos prudentes, dar ouvidos à voz do que Deus tem falado desse púlpito. Às vezes eu estou ali no banco, às vezes estou quieto, pensando, às vezes a pessoa pode dizer, mas não está gostando. É que muitas vezes a palavra que a gente ouve, irmãos, ela nos traz preocupação. Aquilo nos deixa pensativos. Por mais que às vezes a gente não pontue, não dá um glória a Deus, não dá um amém, mas lá dentro do coração aquilo nos leva a pensar. Aquilo nos leva a meditar. E da maneira que nós estamos vivendo. E se há um tempo, e o tempo é esse, irmãos, que nós deveríamos fazer aquilo que o profeta disse, fazer um inventário das nossas vidas, examinar as nossas vidas com a palavra, com as escrituras. E eu não estou tentando colocar dúvida na sua mente com relação à sua salvação. Se você crê que é um salvo, creia de todo o seu coração. Mas agora isso deve nos levar a pensar como nós temos agido. Eu estava dizendo hoje, eu ouvi esses dias o irmão Reinaldo pregar ali em Chapecó, e ele usou uma expressão, não sei se é o irmão Brana, enfim, que fala isso, mas ele usou uma expressão assim, que nós pregadores devemos fazer o céu bem alto e o inferno bem quente. Bem alto, o céu bem alto, o inferno bem quente, irmãos. Mas o problema é que muitas vezes os pregadores, eu não digo aqui, não digo os pregadores da mensagem, mas os pregadores, de modo geral, têm feito o céu não tão alto, fácil de chegar, que se chega de qualquer jeito, e parece que o inferno já não é mais tão quente. Mas o Evangelho, irmão, ele nos corta, ele nos tira pedaços. O Evangelho verdadeiro, ele nos molda. E irmãos, há uma necessidade sim de nós fazermos um inventário das nossas vidas. E eu estou pregando para mim também nessa noite. Fazer um inventário de nossas vidas, ver se realmente temos agido como esse homem prudente que ouve as palavras e pratica, ou temos sido ouvintes esquecidos. Que Deus nos ajude a cada um de nós. Que Deus ajude a cada um de nós. Como o irmão disse, nós queremos nos ver todos do outro lado ali, não é mesmo, irmão Eliezer? Cada um de nós queremos enxergar ali do outro lado. Mas devemos ser prudentes. Eu estava vendo aqui sobre isso, sobre quando Davi, em Crônicas, isso eu anotei aqui, 1 Crônicas, creio que eu acho que eu tenho anotado, marcado aqui. Quando Davi estava falando com Salomão acerca da construção do templo, aqui, 1 Crônicas 22, 12. Davi, dizendo a Salomão, ele disse, ora, ele tinha o desejo de construir o templo, mas que Deus disse que ele não construiria porque ele era um homem de guerra, e, enfim, vocês sabem. E aí, então Davi chegou para Salomão e disse, o Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas, e nem tenhas pavor. Então, eu estava observando aqui como Davi falou para Salomão. E aqui ele fala para Salomão que ele havia armazenado todos os materiais, enfim. Vocês leiam esse capítulo 22 de 1 Crônicas, ele é muito, muito bonito, tá? E aqui ele falando, o Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então veja, irmãos, prudência, a gente poderia falar muito sobre prudência. Como disse o pastor aqui, né, tem muito material sobre isso, tem muita coisa.
É um assunto que daria para falar muitas coisas, irmãos, sobre prudência. Amém? Glória a Deus. Nós vamos em frente aqui um pouquinho. Louvado seja Deus. Agora, ele estava fora da igreja, tentando entrar. Rejeitou isso tão claro como este jovem hebreu fez. E esta era a igreja gentílica, a igreja noiva, escolhida, chamada a igreja cristã nos últimos dias. Porém, eles o colocaram para fora, pela mesma razão que este jovem hebreu de negócios o rejeitou. O preço era muito grande. Eles não podiam receber isto. Que coisa, irmãos. Que coisa. A Bíblia diz que eles eram ricos, disse que eles não tinham necessidade de nada. Este jovem rapaz era rico e não tinha necessidade de nada. Somos uma boa denominação que possui uma grande disposição para o trabalho. Temos a fraternidade, temos tudo isso, aquilo ou aquilo outro. Tivemos nossos credos por centenas de anos, estamos estabelecidos. Não temos necessidade de nada. Não nos diga nada sobre isso. Bem, isto é mais do que uma atitude arrogante do que este jovem companheiro tomou. Ele não tomou aquele tipo de atitude. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Eu gostaria de saber hoje se no meio de toda a nossa confusão e nosso mundanismo, e mesmo assim tentando segurar nossa profissão cristã, se isso não é o amor de Deus que constrange o ministério para permanecer no campo. Eu gostaria de saber se isso não é a mesma coisa, como aqui nós o encontramos batendo na porta, tentando entrar. Agora nós encontramos essas coisas todas através das eras. Isso tem sido dessa maneira. Agora, para economizar tempo, falando sobre a apólice novamente, aqui o profeta fala, apenas contornando isso temporariamente para você. Este jovem rico, ele não pediu para se unir à igreja, ele pertencia à igreja. Aquilo provou isso. Jesus disse, guardai os mandamentos, tu os conheces, não cometas adultério, não roubes, não mintas, não defraudes, então honre o seu pai e sua mãe. E este jovem companheiro provou que ele era um bom, culto rapaz. Não apenas o que chamaríamos hoje um moço vadio. Ele era um excelente tipo de rapaz. Foi criado em um bom lar. Ele disse, mestre, eu tenho feito isso desde que eu era um garoto, por toda a minha vida. Ele frequentava uma igreja que cria em guardar os mandamentos. Mas mesmo assim na igreja, guardando os mandamentos, ainda não respondeu o que ele viu em Jesus. Nosso credo, nossa igreja, guardando os mandamentos, ainda não nos deu vida eterna. Isso não deu então, nem mesmo dá hoje. Existe algo que você tem que fazer. Agora nós descobrimos que não foi porque ele não era um membro da igreja, não foi porque ele não estava moralmente correto, ele estava. Mas podemos ser um membro de igreja, moralmente certos, e ainda assim não termos vida eterna. Não era para conhecer a palavra, alguns são teólogos e estudantes, e professores da escola dominical, expositores bíblicos, mas aquilo não significa nada. Satanás conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de nós. A Bíblia diz conhecê-lo é vida. Não conhecer a palavra, conhecê-lo é vida. Satanás também crê e treme, mas temos que ter uma experiência de morte, sepultura e ressurreição. Da nossa velha vida para uma nova vida que vem em Cristo. Isto vem através do Espírito Santo para a nova vida. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu creio que, falando então em prudência, este jovem é o modelo a não ser seguido. Ele é o exato modelo a não ser seguido. Da pessoa que teve a oportunidade, assentou-se no banco, ouviu a palavra, ouviu a pregação da palavra, porém virou as costas e não quis receber.
Está vendo? Ele preferiu fazer o seu investimento nas coisas terrenas, ao invés das coisas eternas. Ele preferiu investir a sua vida, irmãos, em construir novos celeiros, em construir novas casas, em ampliar o seu patrimônio, mas negligenciou a coisa mais importante, que era a vida eterna. E esse, irmãos, lamentavelmente é a condição, essa lamentavelmente é a condição do mundo hoje. As pessoas preferem construir, investir em coisas terrenas, do que investir nas coisas eternas. Eu estava pensando esses dias sobre, vocês devem lembrar, uma vez nós ouvimos aqui uma história, creio que foi o pastor Oswaldo que falou uma vez, sobre aquela história daquele homem, a porta mais larga, a maior porta do mundo. Vocês estão lembrados, irmãos? Que aquele homem, eu estava vendo esses dias, me lembrando ele no meu trabalho. Aquele homem chegou diante de uma porta e começou a medir com uma trena, com 1 metro ali, né? E aí, então diz que ele, admirado, ele media e dizia: 2 metros de altura por 80 centímetros de largura. Mediu 1, 2, 3 vezes e sempre repetindo isso. 2 metros de altura por 80 centímetros de largura. E aí então diz que as pessoas começaram a parar e a prestar atenção no que ele estava fazendo. Ué, o que esse homem está medindo essa porta? E aí então diz que foi se formando uma fila e uma grande aglomeração de pessoas, e ele continuava medindo. E aí diz que ele disse: eu cheguei à conclusão que esta é a porta mais larga do mundo, é a maior porta do mundo. 2 metros de altura por 80 centímetros de largura. Ele disse: por essa porta passou todo o meu dinheiro. Ele disse, ele estava diante de uma porta de um bar. Passou todo o meu dinheiro. Não apenas meu dinheiro, passou toda a minha saúde. Passou os sonhos da minha esposa, os projetos, a alegria dos meus filhos, a paz dentro da minha casa. Passou meu trabalho, passou minha casa com o terreno, passou minha dignidade. E aí eu estava pensando, este homem, ele investiu tudo o que tinha na coisa errada. Este homem colocou tudo a perder na sua vida, porque investiu tudo o que tinha nas coisas erradas. Num vício, um vício, foi capaz de tirar tudo o que ele tinha. Tirar sua família, seu trabalho, sua saúde, sua dignidade, porque ele investiu em uma coisa errada. Porque ele foi imprudente. Porque ele correu riscos desnecessários. Porque ele não mediu as consequências daquilo que ele estava fazendo. Porque ele faltou com o devido cuidado, irmãos. Ele perdeu tudo. E ora, milhares, milhões de pessoas se encontram nessa condição. Muitos por um vício, muitos por algum outro motivo, mas têm perdido tudo. Por falta de vigilância, por falta de prudência, por falta do devido cuidado necessário. Mas Deus está nos chamando a atenção a sermos prudentes. Como Jesus disse aqui, sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Alguém pode dizer, por que Jesus comparou prudentes como a serpente? Podia ter comparado com algum outro animal, com alguma coisa mais bonita, mais atrativa, mas ele comparou com uma serpente. Por quê? Porque a serpente, ela não anda por aí descuidada. Você não vê elas andando por aí de qualquer maneira, se descuidando. Ela anda se rastejando devagarinho, observando dos lados, como aquele índio que o irmão Brana fala, né?
que ao entrar na mata para caçar, ele dava um passo, olhava 9 vezes ao redor, se não me falha a memória, para depois dar o segundo passo. Isso é prudência. Isso é ter cuidado necessário. Então, sede simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Amém, irmãos? Que Deus ajude a cada um de nós. Como eu disse, não é uma mensagem para pulo, grito, mas que isso possa ajudar a cada um de nós, irmãos, a ter o devido cuidado com as coisas, o devido cuidado com a nossa vida com Deus, nossa vida de oração, nossa comunhão com Deus. Está vendo? Ter o devido cuidado, até mesmo no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Vigiar. Eu tinha muitas outras coisas anotadas aqui, mas eu sinto que era isso, irmãos. Eu sinto que era isso. Poderia falar várias outras coisas que eu tenho anotado aqui, mas vamos parar aqui. Vamos nos colocar em pé. Não sei se temos algum pedido de oração ali, irmãos. Glória a Deus. Nós poderíamos falar ainda das virgens prudentes, né? As que levaram azeite. Teve as que não levaram as lâmpadas, mas esqueceram-se de levar o azeite. Mas a prudente levou a lâmpada e levou mais azeite com ela, né? Então o prudente, ele é precavido, ele é prevenido, né? Oração em favor do irmão Abimael, que está de aniversário. A irmã Claudete, de Rio dos Índios, pede oração pela sua tia, que sofreu uma queda e está com muita dor. Mais alguém tem um pedido de oração? Irmão Adílio, irmão Adão? Sim, irmão Vitorino, ele é meu tio, né? É nosso tio. Ele, casado com uma tia minha, ele está acometido de câncer. A condição dele é bem complicada, né, pastor Oswaldo? Toda a família pede oração. Amém. Vamos orar, vamos nos compadecer, né, da condição dessas pessoas. Temos um testemunho desses dias que nós oramos aqui, né? Sobrinho do pastor Oswaldo, da irmã Jocelyn, que sofreu aquela queimadura, irmãos. Vocês lembram que nós oramos aqui? Diz que nem cirurgia vai precisar, né? A pele está se reconstituindo sozinha. Até os médicos estão admirados, irmão. Nós cremos num Deus vivo que faz coisas poderosas. Às vezes é na simplicidade, mas Deus está agindo, irmãos. Então vamos orar por esses pedidos de oração, cada um representando uma necessidade. E Deus é poderoso. Querido Deus, amado Pai, Senhor, neste momento, Pai, depois de ter meditado na Sua palavra, agora, Senhor, nós oramos por esses pedidos de oração. Pelo irmão Abimael, que está completando mais um ano de vida. Abençoa ele, Senhor, dando saúde, dando, Senhor, discernimento, sabedoria. Senhor, edificando sua fé a cada dia, Pai. Guardando ele, Senhor, no teu caminho, Pai. Senhor, também oramos aqui pela irmã Claudete, que pede oração por sua tia, que sofreu uma queda. Senhor, que está com muita dor. Mas a tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, Pai. Senhor, está escrito na sua palavra. Deus, e nós repreendemos essa dor nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, com base na palavra de Isaías 53, Senhor. Que o Senhor já levou as nossas dores, Pai. Nós não temos que levar mais nenhuma dor sobre nós, Pai. Então nós repreendemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, Pai, por esses pedidos, essas mãos que se levantaram, o irmão Adão, Senhor, os demais irmãos com suas mãos levantadas, Pai, representando uma necessidade, Senhor.
também por meu tio Vitorino, Pai, que está acometido de câncer, Senhor. O que é o câncer para ti, ó Deus? Não é nada, Senhor. O câncer não é nada, Senhor, senão um demônio. Mas o Senhor nos deu autoridade sobre os demônios, Senhor. O Senhor nos diz em Marcos 16 que nós expulsaríamos os demônios em teu nome, Pai. Então nós repreendemos, Pai, o demônio do câncer nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, para a sua glória, Pai. E oramos, Senhor, crendo no teu poder para curar, Senhor. Ó Pai, mas também oramos pela família que está abatida, que está triste, Senhor, que está ali, Senhor, sofrendo com essa condição. E pedimos que o Senhor ajude eles nesta hora. Fortaleça, Senhor, seus corações. Dá uma força de fé nesta hora, Pai, que eles possam se levantar e ter a força necessária, Senhor, para enfrentar este problema. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tudo nós entregamos a Ti, Senhor, nesta hora. Toda a honra e toda a glória seja para o Senhor, Pai, e que possamos voltar aqui e ouvir testemunhos, Senhor, para a Tua glória, Pai. Ó Deus, e assim, Senhor, oramos para que o Senhor nos leve guardados debaixo das Tuas mãos santas, Senhor, e possamos retornar amanhã para a comunhão, Pai, que possamos nos alegrar novamente em Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém.